A você que acompanha a TV Canção Nova, nossa saudação, seja bem-vindo a mais um Além da Notícia, aqui diretamente de Brasília. O tema do nosso programa de hoje é ecologia humana. Está muito em voga o termo ecologia, se fala da defesa dos animais, das plantas, dos rios, da natureza. E o homem também não pertence a esta mesma criação? E a defesa do homem, do ser humano, da vida desde o ventre materno. O tema de hoje também nos remete a um trecho da carta encíclica de Bento XVI, Caritas in Veritate, que diz: quando a ecologia humana é respeitada no seio da sociedade, também a ecologia ambiental recebe benefícios. Para conversar conosco no programa de hoje, nós convidamos Dom João Carlos Petrini, presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB, bispo de Camaçari, na Bahia, e é natural da Itália, 65 anos, doutor em Ciências Sociais. Bem-vindo, Dom Petrini. Muito obrigado, uma alegria estar aqui conversando com você. Prazer é todo nosso. Padre Rafael Fornazier, assessor nacional da Comissão Episcopal para a Vida e a Família, padre da Comunidade Emanuel e da Diocese de Niterói. Seja bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo convite e por estar aqui com vocês também. Olha, o prazer grande recebê-los aqui mais uma vez. E o tema de hoje é extremamente interessante, ecologia humana. Quem já ouviu falar deste tema? Acho que pouca gente, por isso vai ser interessante ouvi-los também. E, Dom Petrini, eu já pergunto para o senhor, ouvimos falar muito da ecologia do planeta, mas de onde vem esta ideia, esse termo ecologia humana? Veja, a primeira vez que se falou de ecologia humana é num documento de João Paulo II, chamado Centésimos Anos, que é uma encíclica, na qual ele dedica dois números, o número 38 e 39, para falar da ecologia humana. No fundo, ele diz assim: nós nos dedicamos tanto para a defesa da natureza física, das árvores, dos rios e do ar, mas devemos dar mais atenção para defender aquilo que no homem é mais precioso, a sua humanidade, porque com tantas intervenções, biotecnologias, bioengenharias, manipulação, mudança de sexo, etc., então é como se o ser humano pudesse usar toda a tecnologia que está disponível, todo o poder tecnológico disponível para fazer o que quiser com o seu próprio corpo, com a sua própria identidade de homem, de mulher. E, na realidade, nós demoramos 200 anos para entender que não se pode usar todo o poder tecnológico que temos contra a natureza física, porque destruímos as florestas, envenenamos os rios, o ar fica poluído, e aí os efeitos depois se percebem, porque percebemos assim o efeito estufa e o grande calor e tantos problemas que estão aparecendo no clima, por exemplo, do planeta. Será que com o ser humano não acontece algo semelhante? Será então que não é necessário aprender a limitar o poder tecnológico, a impor limites, assim como estamos aprendendo ainda com algumas dificuldades a colocar limites à ação humana que possa maltratar a natureza física das árvores, das espécies animais, etc.? Este é o centro do debate. E o tema ecologia humana é o que a Igreja está propondo que não saia desse centro do debate, isto é, a ecologia do homem, a humana, porque está muito correto, está muito justo que se trate da defesa da natureza, do meio ambiente, do planeta. Claro. E, aliás, ano que vem nós vamos ter 20 anos da Eco Rio 92. Exatamente. E desde aquela época, grandes líderes mundiais têm falado em nome da defesa do planeta, do meio ambiente, da proteção. Mas agora o grande contrassenso se luta tanto por essa defesa, mas parece estar se esquecendo de defender a vida humana, não é isso, padre? Exatamente. Exatamente. É colocar novamente o homem no centro das questões, né? Reposicionar o questionamento todo que nós fazemos e que é justo, como Dom Petrini acabou de salientar, como também você acabou de dizer, toda a questão do meio ambiente, é justo que nós nos debrucemos sobre a questão, mas recolocar ao centro a pessoa, né? E por aí nós vamos justamente fundamentar a forma de agir, a forma de aplicar essas tecnologias, a biotecnologia, né? Tudo que se pode hoje realizar com a técnica e com a ciência. Eu sei que a gente falar de ecologia humana
não tem como não ligar esse tema à família, não tem como não ligar à vida. Qual é a pertinência da relação entre esses temas? O próprio João Paulo II tinha dito que o primeiro lugar para defender a ecologia humana e promovê-la é a família. E então, certamente, como nós estávamos dizendo, a família é o lugar que acolhe a vida, e a renova e a promove, porque é ali que se acolhe a criança que está nascendo, a pessoa que fica doente, o homem que está desempregado ocasionalmente, precisa de um apoio, de uma ajuda, a pessoa que envelhece e necessita de um apoio de outras pessoas. A família é o lugar onde a vida humana é acolhida e valorizada, e especialmente quando se trata de uma família cristã, em que realmente se vive o gosto de partilhar a vida, e cada um tem o grande ideal de doar a si mesmo para o bem e a felicidade de outras pessoas. E então é aqui que começa a ecologia. E depois, é claro, todo o acolhimento da vida, a valorização daquilo que temos de mais precioso e bonito, não é? Não se trata de pensar deveres chatos e obrigações complicadas, mas de acolher e valorizar aquilo que é o maior valor nesta terra, a coisa mais bonita, a coisa mais que dá mais alegria, que dá mais felicidade, quer dizer, poder acompanhar uma criança que está formando-se no ventre materno, depois vê-la nascer, crescer, desenvolver e dizer, eu estou tomando parte de uma coisa que não é minha, porque é claro que por trás de pai e mãe que deram vida àquela criança está um poder criador infinitamente maior, que é Deus, que é Pai, é Ele que está na origem de toda a vida. E quando nós participamos desta obra divina, de chamar à existência uma vida humana, de ajudá-la a crescer e a desenvolver-se, é claro que nós participamos de algo que é emocionante e nos faz experimentar uma felicidade muito grande. Então, é por este caminho da beleza da vida humana que nós podemos caminhar também quando falamos de ecologia humana. Bem, eu já aproveito para perguntá-los também. Esta Comissão Episcopal Pastoral de Defesa da Vida e da Família, cabe a ela preocupar-se com uma temática toda complexa como essa que a gente está tratando, né, padre? A Comissão Pastoral Episcopal para a Vida e a Família, né, da CNBB, que é composta, né, pelo nosso querido Dom Petrini, que está aqui conosco hoje, e mais os bispos Dom Antônio Augusto, auxiliar do Rio de Janeiro, e Dom Joaquim, né, atual bispo de Guarulhos, e 2 assessores. Ela procura justamente ser um apoio para a Igreja do Brasil, né? Costuma-se dizer que a comissão está ao serviço das igrejas locais do Brasil, ao serviço dos bispos, né? Um bispo é nomeado, os outros são convidados, os assessores são indicados, né? Juntamente com o casal coordenador da pastoral familiar a nível nacional. Então, essa comissão ela tem o bispo que a preside, bispos que o auxiliam, exatamente, os padres como o senhor que também auxiliam esse trabalho, assessores, exato, e tem um casal também. Exatamente, o casal, a gente pode até nomeá-los aqui, né? O casal que é conhecido como Tico e Vera, de Salvador, e também um outro assessor, que é o padre Vladimir, da Diocese de São João da Boa Vista, que está conosco também nessa comissão. Então, a comissão, ela procura justamente estar atenta a tudo que concerne a família, a vida, né, nesse movimento da igreja, e a gente poderia dizer, né, de toda a contribuição do magistério da igreja que vai nos carregando no colo, a gente pode dizer assim. Então, esse é o nosso, digamos assim, nosso tesouro, né? Já se falava da família como tesouro que deve ser preservado, e no centro desse tesouro tem as pessoas que entram em relação e que são chamadas a desabrochar na vida, né? A cuidar da vida e se abrir à vida. Então, essa antropologia que vem para nós como base de toda essa ecologia humana também. Dom Petrini, a gente vê que é uma comissão que ela trata, portanto, desde família até chegar a essas questões naturais todas, envolvendo o que envolvem o homem. Então, é um tema muito abrangente, ao mesmo tempo bem intrínseco, bem ligado. Como é que o senhor acompanha
esse debate que a gente tem hoje, por exemplo, aqui no Brasil, vamos ficar só no Brasil. Quando a gente vê ONGs, instituições diversas defenderem a natureza, defenderem nossos rios, defenderem nossos animais, etc. e tal, e parece que não há aquela preocupação quando se trata de, por exemplo, um ser humano que está na barriga de uma mãe. É aí que entra essa comissão, né? É impressionante, porque às vezes o que acontece? Que se você maltrata uma tartaruguinha destas dos projetos Tamar, que nascem no litoral da costa atlântica, você é passível de um crime inafiançável. Agora, se você maltrata uma criança que está no ventre materno porque a expulsa e a mata, ali não acontece nada, é capaz até que ganhe um prêmio. Quero dizer, há um certo desequilíbrio na maneira de considerar o significado de cada coisa. Não, deixa eu só cortar o senhor. Inclusive por quê? Para defender essas tartaruguinhas, é possível até que se faça grandes estruturas, porque tem que se proteger aquele animal. No caso, o boto rosa, a mesma coisa. Vem cá, a gente respeita e considera, mas e cadê esse mesmo cuidado e preocupação com uma criança que a mãe não quer e que por isso vai ser abortada? É aí que o senhor quer chegar, não é? Pois é, na realidade se trata de acolher a vida, porque a mãe, quem sabe não quer, às vezes, porque se encontra em circunstâncias dramáticas de existência, rejeitada pelo homem que é pai, rejeitada pela família que naquele momento não acolhe, sem condições, sem recursos. Se tivesse uma política pública que investe nem tanto dinheiro para acolher aquela senhora, ajudá-la, ela poderá ser muito mais feliz acolhendo a sua criança e vendo-a crescer e acompanhando-a até a maturidade. Quero dizer que não é verdade que a mulher fica feliz de rejeitar um filho que está sendo gestado na sua própria barriga. Às vezes são circunstâncias que premem nessa direção e bastaria pouco. Como já existem grupos na Igreja Católica, obras de caridade, digamos assim, que procuram acolher especialmente as jovens que se tornam mães antes do tempo e que acabam não tendo estrutura mínima para poder assumir a própria maternidade. Então, o caminho da ecologia humana não é tanto um caminho de gritar contra tudo aquilo que agride hoje a vida. Tem um momento também para gritar, mas principalmente procura descobrir os caminhos que efetivamente promovem a vida, acolhem a vida, ajuda a afirmar-se na sua verdadeira dignidade, para que possa resplandecer no rosto de cada homem, de cada mulher, a imagem divina. Padre Rafael, pelo que a gente vê, essa comissão tem muito trabalho. Com certeza. Como é que ela está estruturada? Quais outros organismos que a auxiliam no Brasil nesse trabalho de não se deixar esquecer a ecologia humana? Então, Arnaldo, um organismo que está bastante ligado à Comissão Vida e Família é a Pastoral Familiar, não é? Que está bastante presente por todo o Brasil. Agora, particularmente naquilo que concerne às questões da vida, há uma comissão especial chamada Comissão de Bioética da CNBB, que é ligada diretamente a essa Comissão para a Vida e a Família, que é a nossa comissão, né, da qual o Dom Antônio Augusto é o presidente. E essa comissão de bioética, ela tem uma missão justamente de estar acompanhando, pesquisando, porque são especialistas da área de bioética, né, na sua grande maioria, mas temos juristas também, né, filósofos, teólogos que estão ali e que volta e meia estão trabalhando um tema que concerne a vida para que, de fato, essa ecologia humana esteja presente, né? Essa visão do homem como um todo, uma visão integral. Aí entra as diferentes visões que nós temos hoje na bioética, né? Nós temos vários
vários tipos de bioética, uma bioética justamente que vai se debruçar mais sobre as questões ambientais e às vezes vai esquecer um pouco o lado do indivíduo em si, né? Como as questões do aborto e outras questões, mas a bioética ela tem que ser, digamos, integral, né? Levar em consideração todas as coisas. O homem no seu contexto, né? No seu ambiente, mas nas suas relações também de família, justamente, várias questões como a questão da reprodução assistida vai entrar no debate e com isso nós também vamos buscar fundamentos para estar passando, digamos, um aprofundamento para a própria pastoral familiar, né? Para as famílias. Agora, essas questões de bioética que tocam a vida, né, e que procuram ter uma visão integral do homem, aquilo que nós chamamos de uma bioética personalista, né, ela não é própria somente do nosso, digamos, só nossa, né? Tem muitos por aí que trabalham, de outros segmentos também, ou seja, aqueles que procuram de fato o bem integral da pessoa vão procurar trabalhar essa que acabou se tornando uma disciplina, que é a bioética hoje, ou seja, que se preocupa com o comportamento do ser humano em relação... Deixa eu só fazer uma intervenção. O termo é bastante conhecido por todos nós, imagino que em casa todo mundo já ouviu falar de bioética, mas entender o que ela compreende, de fato, talvez nem todos o saibam. O que compreende a bioética neste mundo de hoje, na contemporaneidade? O que é essa bioética? O que diz exemplos de como ela está presente nesse mundo? Bom, a bioética diz respeito a todas as questões do bem e do mal relativa a coisas novas que surgem por causa de novas tecnologias. Então, tem a possibilidade, por exemplo, de obter um filho não através de uma relação conjugal entre um homem e uma mulher, mas em laboratório. Então, isto é certo? Por que é certo? Está errado? Por que está errado? E então se procura entender qual é o significado, porque isto são desafios, quer dizer, as novas tecnologias acabam lançando desafios, coisas que nunca tinham sido pensadas e que a bioética procura pensar para distinguir, para discernir se vale a pena, se não vale a pena. Por exemplo, nós entendemos que uma criança que nasce tem direito de nascer de um ato de amor entre pai e mãe, não como um produto, uma mercadoria que se produz em laboratório através de mecanismos laboratoriais, em que inclusive se discute as prestações para pagar o serviço e o prazo da entrega. É melhor que uma criança nasça como que um ser humano, um homem que vem a este mundo, uma mulher que vem a este mundo possa dizer, eu nasci de um ato de amor. Então, quer dizer, esta é a ecologia humana. Esse é um exemplo, né? Um exemplo, exatamente. Existe um princípio básico que a gente pode tomar, né? Em todo caso, numa bioética personalista, seria dizer, se questionar se tudo aquilo que a técnica é capaz de realizar, se tudo aquilo que a técnica é capaz de realizar é realmente lícito, é bom realmente, né? Ou seja, pelo fato somente da técnica poder fazer aquilo, mas será que de fato é bom? Não? Então, esse é um princípio básico que a gente poderia pode... entender que a bioética é aquilo que busca soluções ou encontra soluções para questões de forma não natural também. Para questões que 10, 20 anos atrás não existiam, porque não existia aquela possibilidade. Hoje existe a possibilidade, dizem, ainda não existe concretamente, mas enfim, se fala muito na possibilidade de clonar um ser humano. Mas isso é justo? Mas isso é uma coisa boa? Mas eu quero prolongar a minha vida através de um outro ser que tem os meus mesmos genes, etc. Mas isso é bom para ele? Exato. É bom para você? É bom para a sociedade? Então, a bioética é isto, procura dar uma resposta a questões que se colocam de uma maneira inédita. Não existiam, estão aparecendo agora por causa destas descobertas de engenharia, de bioengenharia, biotecnologia, que acabam abrindo possibilidades novas. Agora eu pergunto aqui, faço uma pergunta bem interessante. O pensamento católico privilegia algum tipo de bioética? Existe, por exemplo, uma bioética que o pensamento católico diz é aceitável, é boa? Exatamente, é esta a qual o padre Rafael estava se referindo, que é chamada de bioética personalista, que tem como seu foco, sua atenção principal a pessoa, o bem da pessoa.
O bem da mãe é a liberdade da mãe, o bem do filho é a dignidade do filho, o bem da sociedade, o bem de cada pessoa. Porque, então, não se trata de saber apenas se tem gente disposta a investir, capacidade tecnológica disponível, e então vamos em frente porque a coisa dá certo. Como eu me lembro muitos anos atrás, quando explodiu um problema da bomba atômica em Cuba, que parecia que tivessem bombas aí em Cuba e tal, e eram anos 60, e perguntaram a um físico nuclear na televisão, diante de uma bomba atômica, qual é a sua preocupação? Ele disse, a minha preocupação é construir uma mais poderosa. É claro que não é uma preocupação personalista, não é um enfoque que está atento ao bem das pessoas, está atento ao poder e, eventualmente, ao que se ganha com aquele poder. Bom, nesse caso aí a gente poderia inserir as pesquisas com células-tronco, embrionárias e adultas, é uma questão de bioética. Exatamente. Com certeza. E no caso, as Com com certeza. células-tronco embrionárias não são bem vistas pelo pensamento católico, já as adultas, sim. Tá, esse é um tema atualíssimo, não é? Até vale a pena se debruçar um pouquinho mais num dos programas aqui sobre esse tema. Dom Petrino está dando um exemplo, e eu me lembro também recentemente de ter visto uma entrevista na qual uma pesquisadora, tratando justamente da questão de pesquisa com as células-tronco embrionárias, ela, na sua questão ética, ela não se questionava sobre o objeto que ela manipulava. Simplesmente a única questão ética que ela colocava era a questão do valor que seria pago pela pessoa que pedia aquele experimento em si mesma, né, para tentar sair supostamente de uma doença. Então, a questão das células-tronco, que às vezes se confunde muito porque não se distingue na grande mídia, né, entre células-tronco embrionárias e células-tronco adultas, é um tema atualíssimo de bioética. Agora, tem que ser enfocado mais numa bioética personalista para, de fato, a gente chegar a conclusões mais humanas. E, ao mesmo tempo, aquilo que nós dizíamos diversos anos atrás, agora está sendo reconhecido por todo mundo. Quer dizer, as células tronco que provém de embriões que são destruídos, seres humanos destruídos, não é? Para poder aproveitar aquelas células tronco, não tem muito efeito positivo. É muito melhor utilizar células adultas que são modificadas para que tenham toda a potencialidade. Por quê? Porque quando elas são reutilizadas na mesma pessoa, e então não tem rejeição, não produz tumores e câncer, como normalmente as células embrionárias fazem. Então, quero dizer que às vezes certos grupos ficam assim, com teimosia, obstinados em querer utilizar certas coisas porque é melhor, e no fundo, depois a lógica que atende à verdade e ao bem da pessoa prevalece, inclusive porque, do ponto de vista da lógica científica, é melhor. Muito bem. Olha, quando a conversa vai ficando boa, a gente vai chegando já no finalzinho. Eu vou pedir um comentário de ambos sobre essa frase de João Paulo II, que para mim é de Bento XVI, para mim é incrível. Quando a ecologia humana é respeitada no seio da sociedade, também a ecologia ambiental recebe benefícios. Mas é evidente, Ronaldo, porque se eu tenho uma atenção, um trato delicado, um respeito com um ser humano frágil porque está ainda por nascer, ou frágil porque está na etapa final de sua vida, então é claro que eu me educo quase que sem querer, a respeitar todas as coisas, desde a flor que eu não quero pisar ou arrancar porque é tão bonita do jeito que está, até a água de um rio e os animais. Se eu me educo a um modo grosseiro, violento, agressivo, destruidor de agir quando se trata do relacionamento com seres humanos, ou embrionários, ou fragilizados por outras razões, então é claro que eu vou utilizar aquele mesmo comportamento com toda a realidade. É absurdo imaginar que alguém possa maltratar um ser humano e depois querer resolver, tratar com muito carinho uma tartaruguinha. Não dá certo. Vale, Rafael.
É difícil falar depois de um grande especialista, né, na questão, mas me veio assim o espírito, pode parecer estranho, esse paralelo com aquela frase de Jesus, né, que diz para nós o seguinte: fiel no pouco, fiel no muito. Então, quando se olha ali o humano no meio de todo o globo, de todo o universo, né, a gente tende a olhar mais para o universo, para o globo, esquecer às vezes o humano que está ali. Então, vamos ser fiel no pouco, né, com o humano, a pessoa, para que a gente possa depois propagar essa preocupação. Eu sempre fiquei muito marcado com a educação que nós podemos receber em família, ou seja, aprendemos ali no seio da família, né, o serviço, a partilha, a doação, para que depois isso se difunda em sociedade. E a mesma coisa, cuidado da vida começa ali, né, com o pequeno, aquele pequeno ser que já começa a nascer, para depois se propagar, né? Aliás, é em forma de globo também, né? É uma bolinha que começa lá, para depois a gente ficar preocupado também, estar preocupado e atento a todo o globo e a todo o universo também, que aliás se diz que é uma grande, né, uma grande bola meio oval que vai se expandindo, né? A física nos diz hoje. Então, seria mais ou menos isso. Muito bem. Eu quero só dar uma boa notícia a ambos, antes de encerrar, que Bento XVI recentemente conclamou a juventude a entrar na luta da defesa da criação, e a criação como um todo. Os seres humanos, mas também todo esse meio ambiente, todo o planeta, como a gente tem visto o mundo se preocupar tanto, mas parece que esquece de si próprio. Muito obrigado pela presença de ambos aqui. Certamente teremos oportunidade de nos encontrar outras vezes. E a você que nos acompanha de casa, existe um conteúdo exclusivo para você pela internet, como já está aparecendo aí no seu vídeo. Obrigado pela sua sintonia e até o nosso próximo Além da Notícia.